os itens a seguir e explique as alterações de sentido causadas pelos modificadores sublinhados. Eu mandei no grupo? É que atualiza sozinho. Mas eu montei à noite. Ah, então, peraí. Quem foi que mandou a mensagem? Aqui, meus amores, a Letícia disse que eu enviei os exercícios, mas deve ter sido tarde da noite, né? Porque esses exercícios, os slides, eles vão sendo atualizados. Então, ó, só para vocês entenderem, tem lá um slide apenas e depois esse mesmo slide, se eu passo alguma coisa, alguma atividade, se eu monto a minha aula à tarde, automaticamente já, esta minha aula que eu montei para o dia seguinte, ela já vai automaticamente para o slide atualizado. Então, a Letícia passou uma mensagem aqui dizendo que estava lá no grupo, então você deve ter visto à noite, né? Porque foi só à noite que eu coloquei, que a Gabi colocou esses exercícios para mim. Oi. Deixa eu ver o que ela respondeu. Meio-dia e 1. Meio-dia? Não, os exercícios novos para hoje? Sobre complemento nominal, adjunta de nominal e objeto direto. Objeto indireto. Sandra, você mandou realmente. Você mandou por volta de meio-dia. Meio-dia e 2, eu acabei de olhar. É. Já estava até com as respostas do grupo. Tava até com as respostas da tarefa. Mas não são esses aí, não. É um desses aqui? Fala a letra A para mim. Não, é do dia 17. Não, fala a letra A para mim da frase que eu enviei, então. Então, eu não entendi. Então, eu enviei duas vezes? Número 2. Marque sinteticamente os termos destacados. Isso mesmo. Letra A. Ué. Agiu favoravelmente ao chefe. É esse mesmo. Ué, meio-dia que entrou? Meio-dia 2. Gabi. Então, eu não sei. Então, você digitou duas vezes? E à tarde você não mandou nenhum slide lá, não. Só se Não, à tarde eu não coloquei. Meio-dia enviou esse. Deve ter visto depois. Né? Você viu isso meio-dia, esse slide com esses exercícios? Meio-dia e 2. Mas você esses exercícios já estavam no slide meio-dia e 2? Já. É impossível. Não é possível, uma coisa. Você enviou com uma legenda até. Você enviou falando. Peraí. Você então enviou eu não falando. sei. Já foram enviados para a sala do Portal SAS, que você deixou hoje por aqui, caso não conseguir. Não, isso eu mandei meio-dia, mas esse exercício eu só montei no fim de tarde. Eu não montei meio-dia, eu estava desnorteada aqui em casa. Meio-dia a gente tinha acabado de receber a notícia, a Gabi só enviou esses exercícios, então não entendi por que esses exercícios, eles entraram meio-dia. Eu não entendi, porque eu não montei esses exercícios meio-dia. Eu montei esses exercícios. Sandra, Sei lá o que aconteceu. Você usou o mesmo lugar que você usou para fazer o primeiro exercício que você mandou lá? Como esse aqui é online, eu acho que ele pode ser atualizado. Eu vi aqui no grupo, tá atualizado mesmo. Sei lá, gente, o que aconteceu. Não, que bom. Então, se vocês copiaram, tá ótimo. Vamos fazer a correção da apostila. Então, cadê? A letra A. Nossa, estou perdida hoje. No filme, há maus personagens bons e bons personagens maus. Onde tem ali, Gabi, no slide? Tá, que já tem só a resposta. Quem fez esta, por favor, que eu gostaria de ler, a gente interpretando aí a alteração. Antes disso, só me lembrando, os modificadores são aquelas palavras que acompanham o núcleo, lembra? São os artigos, os pronomes, os adjetivos e os numerais. Esses são os modificadores que estão próximos ao núcleo, que é um substantivo. Então, só lembrando que nós temos personagens aí como núcleo, como substantivo, e temos os modificadores sublinhados, que são as palavras maus e bons, tá? Então, quem fez essa aqui poderia ler para a gente dentro aí da pergunta realizada, rapidinho para a gente ir adiante. Alguém fez? Ninguém fez? Sandra. Oi. Pode falar, não sei quem tá falando. Diga. Eu coloquei que esses modificadores são de caráter Calma aí.
Esses modificadores anteriores ao substantivo são de caráter qualificativo. Então, espera aí, peraí. Tá bom, ela respondeu os anteriores. Os anteriores às palavras personagens, que tem duas vezes, tem maus e bons. Então, olha o que a Kalena está dizendo, que os que antecedem ao substantivo, né, os modificadores, esses que antecedem o substantivo, eles têm caráter qualificativo, ou seja, que qualificam, que caracterizam. Ok, dê continuidade, Kalena. E os posteriores? Ele apresenta um caráter restritivo. Restritivo porque se refere ao personagem, por isso que fala restritivo, tá? Está fazendo referência. Então, é isso mesmo, Kalena. Então, vamos à resposta ali na tela. Então, os modificadores que antecedem o núcleo, que antecedem o substantivo, eles têm um caráter qualificativo, ou seja, estão caracterizando, né? Maus e bons. E os que têm posteriores são os que estão se restringindo, referindo, no caso, ao personagem, ao locutor. Então, personagens bons, personagens maus, né? Como eles, no caso, ele se refere dentro de uma narrativa, dentro de um texto, dentro de uma cena, seria nesta justificativa. É isso mesmo, Kalena, obrigada pela sua participação. Ainda vai ficar na tela e vem a letra B é bem tranquila de fazer. Os eventos de adoção possibilitam que um animal vire o animal para alguém. Então, nós temos o substantivo animal e os modificadores que tem aí, saúde, minha filha, os artigos e o. Então, qual seria a resposta? Essa bem mais tranquila de fazer. Quem fez aí que poderia ler? Ninguém fez? Sandra, Oi, Letícia. eu coloquei se refere a qualquer animal que você irá adotar. Se refere ao animal específico que você adotou e virou seu em um certo momento. É só a gente lembrar do que é artigo indefinido e que é artigo definido, né? Para poder justificar isso aí. Então, é que não define, é um qualquer, e já o é aquele animal, é o específico, né? Então, seria esta mesma resposta. Olha lá, o artigo indefinido representa um animal entre tantos outros, né? Não define, está no meio de outros. Um momento anterior à escolha do animal a ser adotado, enquanto o artigo definido representa o animal a ser adotado, um momento após a escolha, né? Aquele animal, estou definindo. Então, se você justifica, especificando, explicando o que é artigo definido e indefinido, você dá a resposta aí para esta questão. Tá? Então, vou deixar aí na tela mais um pouquinho. E para a tarefa de casa, vocês tinham lá uma cartilha. Nós não vimos assim profundo, bem profundo o que é cartilha, o que é caderno, né? Que a gente deveria ver em redação. Mas eu vou precisar passar aí para vocês, espero que vocês tenham lido, porque na apostila vem explicando o que é caderno. Caderno e cartilha. Vem explicando o que é cartilha, porque o que vocês interpretaram foi uma cartilha. Caderno, que está no início desse texto, no início desse capítulo, tem os textos instrucionais. Os textos instrucionais, eles se desenvolvem, eles se dividem. No caso, aqui no capítulo vai ser caderno, cartilha, e ainda tem o folder, que é a última interpretação aí no finalzinho do capítulo, vai falar um pouquinho sobre folder. Então, a cartilha, na página 41, vocês têm aí por escrito, num quadrinho azul, o que significa cartilha. Escutem bem rapidinho. Trata-se de um texto de caráter instrucional que utiliza linguagem verbal e não verbal, desenhos, quadros, gráficos, para fazer o leitor pensar sobre determinado assunto, com o intuito de orientar o seu comportamento.
Por ter finalidades práticas, normalmente procura ser objetivo e claro. Atenção nessa característica da cartilha. Ela é objetiva e clara, o contrário do caderno que está no início do capítulo. Apresentando princípios, em geral, elementares, de forma sucinta e didática. Como é um gênero que visa ensinar algo ou transformar um comportamento, realiza constante diálogo com o leitor, empregando vocativos, que nós ainda vamos rever, verbos no imperativo e sugestões de passo a passo a serem seguidas. É interessante observar que, por abordarem tema educativo, que é a educação financeira, o texto do gênero caderno, na seção texto em cena, que eu mencionei a vocês está no início desse capítulo, apresenta características instrucionais e práticas e procura dialogar constantemente com o leitor à semelhança de uma cartilha. Então, depois a gente vai ler caderno. Se não der hoje, a gente vê amanhã, tá bom? Que está bem no comecinho aí desse capítulo. Então, vamos lá. Diante disso... Opa! Cadê a página 41? Aqui. Então, nós temos o número 1... já tem a resposta aqui. O primeiro parágrafo da cartilha se inicia com uma pergunta e uma resposta. Por que você acha que o autor usou esse recurso? Quem rapidinho poderia ler a resposta, por favor? Da interpretação da cartilha que vocês leram na página 40. Rapidinho. Eu coloquei que serve para chamar a atenção do leitor, pois à medida que ele observar a resposta, ele vai querer ler o texto para refletir sobre. A Kalena colocou de chamar a atenção do leitor. Uma outra resposta? Alguém mais? Rapidinho, bem rápido, gente. Eu coloquei parecido. Sim, eu coloquei. Na minha opinião, o autor quer aproximar o leitor, fazendo com que ele reflita a pergunta e a resposta dada. Ao ler a cartilha, levará em conta as lições estabelecidas. Giovana? Oi. Leu tudo? Eu não ouvi o finalzinho. Ah, tá. Ao ler a cartilha, levará em conta as lições estabelecidas. Levará, aí o áudio foi diminuindo, levará? Em conta as lições estabelecidas. É o finalzinho aí que foi difícil de escutar. Acho que o áudio seu foi diminuindo. Ela falou lições estabelecidas, eu acho. Ah, sim. Ficou ruim aqui para mim. O comecinho foi legal, o final... Então, olha aí, tem uma resposta rapidinha aí para vocês. Olha, quando inicia com uma pergunta. Quem gosta de se sentir à deriva, sem rumo e sem direção? E logo vem a resposta, ninguém. Então, aqui vem o que poderia escrever. Ó. Esse início é marcante, pois a resposta é decisiva e aproxima o leitor do texto. Ó, vocês falaram. Tanto a Kalena quanto a Giovana, né? À medida que o convida à reflexão. Então, logo, se ninguém gosta de se sentir à deriva, ninguém pode deixar de levar em conta as lições da cartilha. Então, aqui, dessa resposta, vocês podem elaborar aí uma parecida, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, agora, número 2, vou deixar ainda na tela, enquanto isso, a número 2. Em comparação com o documento produzido pelo Banco Central do Brasil, seção Texto em Cena, quais diferenças de linguagem e de proposta podem ser notadas no trecho da cartilha do Sebrae? Agora, como que uma professora manda vocês fazerem esta página, sendo que a professora não deu para vocês lerem o texto em cena, né? Oh, papai do céu! Rezem por esta professora, tá, meus amores? Para mim, eu tinha dado o texto para vocês lerem, para mim, eu já tinha feito a interpretação do início desse capítulo, onde tem esse texto em cena, onde mostra um pouquinho da educação financeira, que é um caderno. Então, eu espero que vocês tenham dado uma olhadinha lá para responderem esta pergunta, porque teria que dar uma olhada naquele texto e comparar com esta cartilha que vocês leram aí em casa como tarefa. Então, vamos lá. Quem fez esta número 2, para a gente poder corrigir rapidinho? Quem fez? Posso ler? Pode, Kalena. Obrigada pela sua participação, Giovana e Kalena. Agradeço. Vamos lá, Kalena, diga. A cartilha tem uma linguagem bem mais clara, objetiva e direta.
Ela não tem a preocupação em explicar cada passo a passo ou cada tópico, diferentemente do documento produzido pelo Banco Central do Brasil. Linda, isso mesmo. Por isso que eu fiz questão de ler para vocês o que é cartilha no início, antes da correção, e não li o que é caderno, né? Que vai ser uma tarefa para vocês fazerem, para a gente também ver a diferença. Mas por isso que era para vocês darem uma olhadinha lá. É exatamente isso. A cartilha ela é mais sucinta, ela é mais curta, ela é mais objetiva. Enquanto o caderno, ele coloca lá detalhes, coloca passo a passo, enfim, é mais longo. Então, a resposta é exatamente essa. Olha, mesmo que os dois documentos, mesmo que os dois documentos tratem de assuntos parecidos e se utilizem de recursos afins, né, iguais, parecidos, como passo a passo, a cartilha, olha aí a resposta, ela é muito mais objetiva, a cartilha é o que vocês leram, voltada para a ação prática, ela é mais curta. Nela, os princípios são apresentados de maneira sucinta. Não há preocupação com definições conceituais, como a Kalena aí leu, a Kalena respondeu certinho. A linguagem é direta e focada no sucesso pessoal, né? E o caráter motivacional é bem mais explícito. Então, tudo diferencia aí do caderno, que ele é mais passo a passo, com mais detalhes, tá bom? Agora, meus amores, a questão número 3, que criou uma polêmica aqui, eu não consegui enxergar predicativo do sujeito conforme está pedindo ali. Vocês conseguiram enxergar um predicativo do sujeito? Eu coloquei cuidadoso e bem elaborado. Eu coloquei montado, cuidadoso e bem elaborado. Agora, montar é verbo, pode fazer parte do predicativo do sujeito. Nós temos uma locução verbal aí, montar. Essa questão, eu já tirei foto, eu vou enviar para o Fábio, junto com a outra, que eu gosto de terminar o capítulo, porque esse material foi todo reformulado, porque o ano passado não tinha essa questão, senão eu já tinha levantado o erro aqui. Nós temos uma locução verbal, é montar. Montar é verbo, não é palavra substantivada aí, para fazer parte do predicativo do sujeito. Então, é uma frase que eu vou enviar para ele, para o Fábio mandar para o Stefano, para ele me explicar, tá certo, meus amores? Não tem predicativo, teria predicativo do sujeito aqui, todo o restante. Cuidadoso, bem elaborado, planejamento financeiro. Né? Aqui está a resposta conforme está na minha apostila. Vou mostrar para vocês. Ó, essa é a resposta da letra A que está na minha apostila. Coloquei, mas vou mostrar para vocês. Eu, como professora, até mandei uma mensagem para a Giovana do ensino médio. Giovana, veja essa frase. Você enxerga predicativo do sujeito nessa frase? Eu esperei a resposta dela, que eu poderia estar errada no meu pensamento e dentro do meu entendimento, né, da área da língua portuguesa. Ela falou, Sandra, é impossível. Falei, graças a Deus, então eu estou no caminho certo. Não tem predicativo do sujeito aqui com uma locução verbal, é montar. Então, essa frase vai para o Fábio ainda hoje, para ele mandar para o Stefano, que é o coordenador lá do SAS, e eu vou querer a resposta dessa frase aí, até mesmo assim que eu tiver a resposta, para dizer a vocês. Os modificadores que estão ali embaixo, tá pedindo na letra B, seriam todos esses modificadores que eu falei para vocês, em cima do planejamento. Se não tivesse o verbo montar, com tranquilidade seria como predicativo. Cuidadoso e bem elaborado planejamento financeiro, onde o núcleo do predicativo seria planejamento, que é o substantivo, e o que norteia o substantivo, que são os modificadores, que seria cuidadoso, bem elaborado. Nós temos um advérbio bem aqui, mas ele é alterado pelo adjetivo elaborado, né? E tem financeiro. Então, vocês podem riscar essas questões B, essas letras A e B aí, porque no meu entendimento não tem predicativo do sujeito aí. Se eu e Giovana estivermos erradas, eu falarei com certeza para vocês, porque vocês sabem, quando eu erro, eu peço desculpas porque eu não sou perfeita. Né? Eu estou em processo, estou há muito tempo em sala de aula, mas sempre em processo de mudança e em processo de estudo. Tá? Então, por favor. Oi, João. O que seria modificadores?
Modificadores foi o que eu disse ali no começo. Nós temos nesse capítulo os modificadores do substantivo. Esses modificadores são as pessoas, as classes das palavras que acompanham o núcleo do sujeito. Acompanham o núcleo, que é o substantivo. Quem são esses modificadores? São os artigos, os pronomes, os adjetivos e os numerais. Esses modificadores, eles se encontram, olha bem, na página 35, onde, se você abrir aí a apostila, página 35, tem lá os modificadores dos substantivos, que nós vimos no início desse capítulo, então é só lembrando. Lembra quando eu falei sintagma nominal? São aqueles trechinhos, os pedacinhos em que não contém verbo. Dentro desse sintagma nominal que aparecem os modificadores, onde no sintagma nominal tem um substantivo, que é um núcleo, e tem aquelas palavras, aquelas classes que acompanham esse núcleo. Essas classes são chamadas de modificadores do substantivo. É como se fossem os adjuntos adnominais, né? Os adjuntos adnominais são aqueles que acompanham o substantivo, então são chamados aqui de modificadores. Tá bom, João Guilherme? Entendi, obrigado, Sandra. Nada, meu querido, eu estou à disposição, porque às vezes passa e não percebe, né? E já foi uma explicação dada antes do recesso, então tudo a gente tem que ir lembrando, isso é normal, tá? Então essa... Oi, alguém me chamou? Não é relacionado à matéria, mas é dos slides 1 ao 15. Você já mandou? Eu não consegui encontrar. Do 1 ao 15, ai não sei, João, eu mando todos os dias quando termina a aula, nem sou eu. Mandou? Ô, João, todos os slides são sim atualizados, então eu mando um slide, nesse slide já tem todas as aulas, incluindo, por exemplo, acaba a minha aula hoje, a Gabi já coloca tudo no slide, lá já fica tudo incluso, já está automaticamente. Veja lá, qualquer coisa você me chama no privado. É bom vocês irem me falando sobre os slides, que o slide é a melhor maneira para facilitar a Gabi, tá, gente? Porque é ela que me ajuda, eu tenho que ver a melhor maneira de facilitá-la. Agora, se vocês sentirem que não está legal, que tem algo, a gente pode tentar. Posso ver com ela uma outra maneira. Mas tudo, tanto que eu enviei também para a Milena e para o Rafael os slides, tudo que eu encaminho para vocês lá no grupo, eu estou encaminhando para os dois também. E lá vem contendo tudo, mas eu acho que agora só está do segundo bimestre, né, Gabi? Agora, esses que eu coloquei ontem, na segunda e ontem, estão só deste agora, desse reinício após o recesso, tá? Os anteriores, eles estão lá no grupo, então aí vocês têm que achar lá os anteriores antes do recesso, tá bom? Respondi, João, veja lá, depois você me chama no privado se você não encontrar, tá? Ok. Ok, meu amor, então vamos adiante. Ai, temos só 10 minutos. Vamos à correção, então, agora do caderno? É isso? E vamos deixar uma tarefinha para amanhã de uma vez? Não sei se tem aí no slide, espera aí só um instantinho. Amanhã eu gostaria bem que vocês lessem esse caderno que está no início do capítulo. Ele é extenso, tá, gente? Então, é de hoje para amanhã, mas eu vou precisar pedir para vocês. Página 29 tem o texto, na 30, 31 e 32. Então, o texto é grande, porque é um caderno. Vocês vão ver a diferença de caderno para cartilha. Ele é longo. Então, vocês vão fazer só a página 33. Aí, para segunda-feira, eu passo mais, tá? De hoje para amanhã, páginas 29 a 33. Anotem aí, vai estar... Oi. Esse que teve que ler para fazer a 2, né? Esse aí que teve que ler para fazer a 2, exatamente. Então, aí vocês vão interpretar a página 33 apenas, tá bom? Então, vamos ao caderno para a gente fazer, já que vocês disseram que estava lá, que agora eu que não entendi nada, mas tudo bem, depois eu vou ver com a Gabi o que aconteceu. Não sei como apareceu o meio de... Não sei. Vamos lá, não sei o que aconteceu, mas esse... não, o que eu montei à noite foi para o 7º ano. Ô, gente, perdão, vocês estão certos, já estava lá, já entendi. O que eu montei a minha aula, acho que foi do 7º.
Sei lá. Classifique sintaticamente os termos destacados. Oi. Eu fiz a tarefa, eu não consegui copiar. Então, eles falaram que apareceu isso aí meio-dia. Para mim, não tinha aparecido meio-dia. Para mim, não tinha aparecido meio-dia, mas um grupo aí falou. Então, essa tarefinha aí que eu coloquei lá 9 da noite. Acho que era, não, 8 horas da noite. Não. Então, essa aqui que eu coloquei 8 horas da noite. De repente, a primeira, então, foi igual ao que já tinha. Classifique sintaticamente os termos destacados. Ó, professora, achei aqui. Achou, João? Tá no arquivo isso daí. Que bom. É que você passou na tarefa agora, eu não consegui copiar. Não, essa aí... Não, as páginas da tarefa da 29 a 33. Isso, 29 a 33. Vamos lá. Classifique sintaticamente os termos destacados. Essa aí vocês têm, então, aí no caderno de vocês? Eu não copiei. Sim. Os outros copiaram, gente? Isso aí estava no slide? Sim. Tava no número 2, sobre eu não copiei, não. qual oração apresenta o complemento nominal. Tá bom. Então, antes da gente fazer a correção, e depois vai voltar lá para o grupo, então quem não copiou, olha lá, tá? Ana Lídia não está presente, Arthur Rios também não está presente, Gabriel Zanetti também, Guilherme Andrade, Gustavo, oh meu Deus, José Haroldo, nenhuma presença do José Haroldo. O Gustavo estava. O Gustavo? Uhum. O Gustavo tá aí? Então, será não sei que se está, mas eu vi ele. Vamos ver aí, a Gabi está vendo para mim. O José Haroldo, José Mateus, Ian. Não? Não está não. Gabi conferiu aqui para mim todinho. No finalzinho. Agora a chamada eu vou sempre conferir também no final. Aqui os participantes. Vamos lá. Agiu favoravelmente ao chefe. Ó, gente, quem não copiou, depois pega lá no slide, tá bom? Nós temos ao chefe. Agiu favoravelmente, favoravelmente é um advérbio. Então, ao chefe seria qual resposta? Complemento nominal. Complemento nominal. Número 1, porque está completando o sentido de um advérbio. Está complementando, né? Agiu favoravelmente a quem? Ao chefe. Estou perguntando para um advérbio. A escola de Lúcia fica longe. A escola de Lúcia é o sujeito. De Lúcia seria o quê, hein? Adjunto adnominal. Muito bem, ele é um adjunto adnominal porque escola é um substantivo concreto. Então, a e de Lúcia são os adjuntos adnominais, aqueles que acompanham um núcleo, caracterizando, identificando ou especificando. Cuide de seus interesses. E agora, o que seria? Objeto indireto. É um objeto indireto, porque cuidar é verbo. Então, quando eu pergunto para o verbo, o termo preposicionado vai ser um objeto indireto. Cuidado para não confundir aí, hein? A loja de produtos... Oi. Quando que vai ser objeto indireto? Objeto indireto vai ser quando eu pergunto para o verbo, Gabriel. Então, olha lá. Quem cuida de seus interesses? Você cuide, né? É um verbo no imperativo. Quem cuida, cuida de quê? Ou de quem, né? Cuide de quê? De seus interesses. Então, eu estou perguntando de quê para o verbo. Todas as vezes que eu pergunto o termo preposicionado, ou seja, com preposição para o verbo, eu acho um objeto indireto. Quando eu pergunto o que, quem, eu acho um objeto direto. Tá, Gabriel? Ok, obrigado. Perfeito, de nada. Quando eu pergunto para substantivo, advérbio ou adjetivo, vai ser complemento. Quando eu pergunto para o verbo, vai ser um objeto indireto. Letra D. A loja de produtos importados foi fechada. Então, a loja de produtos importados é o sujeito desta oração. Se a gente observar, loja é um substantivo concreto. Se temos um substantivo concreto, temos um núcleo aí como um substantivo concreto, então as palavras que estão norteando esses modificadores aí são adjuntos adnominais, né? Então, de produtos importados é uma locução aí formada por uma preposição de
né? Iniciada com a preposição, é um adjuntas nominal porque o substantivo é concreto. Os professores deram permissão para a saída. Nesta letra E, temos aí dentro do predicado, deram permissão. Permissão para quê? Para a saída. Estou perguntando para a permissão, que é um substantivo abstrato, que vem da ação de permitir. Então, na letra E, nós temos um adjuntas nominal, ele é agente ou ele é paciente? Ele sofreu ação ou ele praticou a ação? Agente. Agente? Sandra, Agente? nesse caso nem precisa analisar, porque a preposição não é de. É verdade, aqui não precisa nem analisar. Só na É preposição complemento de. nominal. Perdão, é só na preposição de que a gente faz a análise, é isso mesmo. Eu distraí aqui. Obrigada, Yasmin. Então, aqui nós temos de cara um complemento nominal, perdão mesmo, distração minha. Oh, meu Deus. Então, porque nós temos um substantivo abstrato e a preposição para. Só quando tiver a preposição de ou uma contração que a gente faz esse ser agente e ser paciente, tá bom? Me lembrem disso também quando eu me distraí aí na correção ou na explicação. Nós recorremos ao diretor. Recorrer é verbo. Recorremos a quem? Ao diretor. Estou perguntando para recorremos, que é verbo. Então, ao diretor aí nós temos? Objeto indireto. Objeto indireto. Ok. Olha aí, Gabriel Vieira, perguntei para o verbo o termo preposicionado. Então, nós temos um objeto indireto. Todo jovem precisa ter confiança no futuro. Confiança, olha lá, no futuro, aqui também não tem preposição de, nem da, nem do. Então, confiança é um substantivo abstrato. Então, nós temos no futuro, qual função sintática? Complemento nominal. Complemento nominal. Ter confiança é confiança em quê? No futuro. Estou perguntando para a confiança, que é um substantivo abstrato, mas não tem o termo preposicionado de. Letra H. A preocupação com a justiça é um exercício da cidadania. Esse também está bem simples, tá? Mamão com açúcar. Preocupação, substantivo abstrato, com a justiça. Não tem termo preposicionado de aí, nem contração. Então, qualquer outra preposição que não seja de, fazendo complemento a um substantivo abstrato, o que ele vai ser? Complemento nominal. Complemento nominal. É isso aí que vocês têm que saber direitinho. É só com a Está acabando o nosso tempo. Vamos ver se vai dar para a gente corrigir o número 2. Vamos lá. Assinale a oração que apresenta complemento nominal. Tem uma oração. Ó. A oração, qual letra que é, hein? Qual será? Letra B. Letra